Susto hoje de manhã na Santa Casa de Ubatuba. Um carro que estava estacionado bateu na parede do hospital e pegou fogo. O veículo estava em frente a esta agência bancária que fica na mesma rua da Santa Casa. O proprietário conta que entrou no hospital para visitar a mãe. Foi quando o carro começou a se movimentar sozinho e só parou após bater na parede do hospital. Estava dentro do quarto já com a minha mãe, né? Conversando com a minha mãe e tudo, e a gente sentiu um cheiro de fumaça, né? De fio queimado. Aí eu saí para fora do quarto e vi todo mundo falando, ó, tem um carro pegando fogo, tem um carro pegando fogo lá na frente. E eu desci para ver que se era o meu. E quando eu desci, era o meu mesmo. Os bombeiros foram chamados e conseguiram apagar o fogo antes que todo o carro fosse atingido. Toda vez que eu paro o meu carro, eu puxo o freio de mão e deixo ele engatado. Deu uma pane elétrica, né, com o fogo, curto-circuito, o motor de arranque começou a funcionar sozinho. Com o carro engatado, o carro atravessou a rua e encostou na Santa Casa. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Em fevereiro de 2015, no auge da crise hídrica, o Band Cidade mostrou que a usina hidrelétrica de Paraibuna parou a produção de energia porque a represa havia atingido o volume morto. 2 anos depois, voltamos lá para verificar a situação. Apesar de uma certa melhora, o hábito de economizar água que adquirimos durante esse período, continua valendo. Há mais de 6 anos, o que mais se via nesta paisagem era bem diferente. No lugar de toda esta terra, havia muita água. Isto porque esta cadeia de ilhas está localizada na represa de Paraibuna, que possui uma barragem de 104 metros de altura, a principal da região, e que ainda se recupera do período de seca. O sinal de que ainda está abaixo do volume ideal está por toda parte. Aqui é conhecido como tomada d'água. Essa estrutura ela é responsável por captar a água da represa de Paraibuna. Hoje, a vazão dela é de 22 metros cúbicos por segundo, mas a capacidade dessa vazão chega a 120 metros cúbicos. Bom, toda essa água captada, na verdade, serve para gerar energia e também abastecer 11 cidades do Vale do Paraíba, além de parte do Rio de Janeiro. Na nascente do rio Paraíba do Sul, que concentra a vazão que gera energia, outro sinal de que a água perdeu força. Segundo a CESP, Central Energética do Estado de São Paulo, hoje o local é responsável por gerar uma potência de 85 megawatts. Outro dado que chama a atenção aqui na represa de Paraibuna é com relação à capacidade. Opera hoje com 57,7% total do volume. A gente percebe, que a situação ainda não é nada confortável, mas se comparado a 2015, sim, quando essa represa aqui atingiu o volume morto do reservatório durante a crise hídrica. Desde 1978, quando começou a funcionar, nunca o nível havia chegado numa situação tão crítica. Em 2015, a tomada d'água não tinha recurso hídrico suficiente, ou seja, era incapaz de gerar energia. A vazão liberada para o rio Paraíba do Sul também era preocupante. A realidade é que hoje, para normalizar o sistema, é preciso de muita chuva, principalmente nas cabeceiras dos rios e nos reservatórios. Se você tem mais árvores, você possibilita maior infiltração de água. Se infiltra mais água, ela abastece mais os aquíferos. Se ela abastece mais os aquíferos, ela garante o abastecimento dos rios na época da seca. Paraibuna é a represa mais importante da bacia do rio Paraíba do Sul. O especialista em recursos hídricos da Universidade de Taubaté reforça que o risco de voltar à seca de 2015 é menor, devido às regras de fiscalização da Agência Nacional de Águas. Primeiro tem que se gastar a água do Rio de Janeiro, para depois começar a soltar maiores volumes aqui nas represas de Paraibuna e Jaguari. Mas com certeza nós vamos sair com mais facilidade se acontecerem novos riscos de seca. Mas retornar à capacidade de 100% de operação da represa ainda é um sonho distante. O desafio agora é manter o hábito da economia adquirido na época da crise para continuarmos a preservar o bem mais precioso do Vale do Paraíba. Nós devemos continuar a ter um procedimento, cada um em sua casa, de racionalizar o uso, Então, exemplos, a gente pode escovar o dente, fechar a torneira.
a gente pode lavar uma louça, ensaboar primeiro para depois enxaguar, quer dizer, captar uma água de chuva para lavar, por exemplo, o quintal, regar as plantas. Então, essas coisas a gente pode fazer em casa. E a quinta-feira foi mais um dia de muitas nuvens em toda a região. E a nebulosidade vai continuar amanhã. Veja na previsão do tempo. A sexta-feira na Serra da Mantiqueira vai começar nublada, com algumas aberturas de sol. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva forte no final da tarde. As temperaturas ficam amenas. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí oscilam entre 14 e 23 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica nublado com curtos períodos de melhoria. Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Em Jacareí e Aparecida, máxima de 28 graus. Em Cruzeiro, os termômetros atingem 29 graus. No litoral norte, o sol aparece tímido entre muitas nuvens nesta sexta-feira. Também há previsão de pancadas de chuva no final do dia. Em Ubatuba e Caraguatatuba, calor de 30 graus amanhã. Hoje, em Taubaté, o céu ficou nublado e a temperatura não passou de 28 graus. Amanhã o sol aparece em alguns momentos, mas deve chover forte na cidade à tarde. A máxima sobe para 29 graus. Em São José dos Campos, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 19, máxima de 29 graus. Em São Sebastião, a sexta-feira vai ser nublada com alguns momentos de melhoria e pancadas de chuva. Mínima de 20, máxima de 29 graus, ondas de 1 metro de altura e ventos de 5 quilômetros por hora. Já já a gente volta com mais informações direto lá da Câmara de São José dos Campos. E a gente vai falar também sobre o Cristo Redentor aqui de Taubaté, um dos principais pontos turísticos, da cidade, que está aí de braços abertos, mas porém com os portões fechados. A gente volta já já às 7h12 agora.